Olá, telespectadores da TV Nova, estamos aqui agora com Antônio Luiz, que é fisioterapeuta, especialista em terapia respiratória, cardiovascular e em UTI. E vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância do trabalho que os fisioterapeutas têm desempenhado, nesse momento dentro das unidades de saúde. Não é isso, Antônio? Isso, o fisioterapeuta dentro da unidade hospitalar é muito importante, principalmente nesse momento, essa doença que acomete principalmente a capacidade respiratória do doente. Então, o fisioterapeuta especialista nessa área, a especialidade da fisioterapia, que é a parte respiratória, está sendo muito importante, muito necessário em todas essas unidades de saúde, principalmente pela quantidade de unidades de terapia intensiva e leitos de hospitais que foram necessários ser abertos devido à grande contaminação, grande quantidade de pacientes contaminados. E o fisioterapeuta, em especial, ele tem um papel importantíssimo para auxiliar esse doente desde o momento que ele é admitido na unidade hospitalar até o momento da sua alta, pois a sua função principal é auxiliar esse paciente a respirar melhor, basicamente assim, a respirar melhor com suplementação de oxigênio, com exercícios respiratórios, com aparelhos um pouco mais que usam pressão positiva, que todo mundo já está bastante familiarizado com os nomes, ventilação invasiva, ventilação não invasiva. Todas essas abordagens é o fisioterapeuta que define junto com a equipe, claro, uma equipe multidisciplinar, define a conduta, mas ele que executa, e a evolução também do paciente, ele que vai executar o desmame desse paciente do oxigênio, o desmame desse paciente desses equipamentos que, caso sejam necessários, auxiliar o doente na sua respiração. E basicamente é isso, Débora. Antônio, acho que tanto eu como os demais telespectadores, a gente fica surpreso porque a gente não sabia dessa importância do trabalho de vocês, a gente não tinha noção dessa proporção. E a atuação de vocês você falou que o paciente, desde quando é admitido, vocês fazem um trabalho, mas é só em casos graves, afetados pelo coronavírus, ou não, quadros que não são tão graves? Como que ocorre essa atuação de vocês? Não, a atuação do fisioterapeuta em geral, em todos os casos, tanto casos leves, moderados e graves. Os casos leves às vezes demandam menos atenção e exige menos da presença do fisioterapeuta próximo, mas desde a admissão, a nossa atuação, e todos os dias a gente passa em todos os leitos, em todos os pacientes, tanto leves como graves. Pois o paciente que está leve, ele talvez está usando, para o pessoal entender um pouco melhor, ele talvez está usando uma quantidade menor de oxigênio, mas ele está em uma oxigênio-terapia, que a gente chama, ele está precisando de uma terapia a partir de oxigênio. E ele tem que ser monitorado constantemente, tanto com exames de sangue, com monitorização externa, saturação e tudo isso. E, além disso, a fisioterapia também atua para evitar problemas da imobilidade, que um paciente internado, dependente do seu problema, principalmente agora no Covid, a internação é longa. Então, esse paciente que fica muito tempo na cama, fica muito tempo parado no leito, ele vai gerar complicações. Talvez um idoso, ele pode gerar uma pneumonia, um adulto, ele pode ter um problema de perca muscular, uma perca de força, uma perca de capacidade funcional que vai atrapalhar ele num pós-alta. Então, o fisioterapeuta atua muito nessa parte de mobilidade precoce, que a gente chama, tirar o paciente do leito, fazer ele movimentar, mudar ele de posição na cama, orientação, educação é muito importante, principalmente de todos os casos, leves, moderados e graves, do acompanhante, em caso o paciente necessite, orientar também esse acompanhante para ajudar a monitorar esse doente, tanto mesmo ele leve, porque mesmo o doente leve, a gente tem que estar próximo, porque tanto o excesso de assistência, o excesso de oxigênio, o excesso de mobilidade, tudo isso faz mal para ele. Então, tanto os casos leves como graves, a gente atua da mesma forma, com o mesmo objetivo. Então, Antônio, você que tem uma experiência de campo, de ver a tristeza das famílias, a felicidade também na recuperação, mas está presente lá, você deixa alguma mensagem, você quer dizer alguma coisa para os nossos telespectadores? Sim, aproveitar esse momento e dizer, nada mais do que quem está na linha de frente para poder falar da real situação que a gente está vivendo.
Realmente está muito difícil para todos os profissionais de saúde, para o sistema de saúde em geral, em todos os lugares. Eu tenho contato com colegas de outras cidades e tá mal para todo lado, né? O sistema de saúde entrando em colapso, a falta de muitos, às vezes, suprimentos e da equipe, né, para poder cuidar desses doentes. Então, todo mundo fala, né, já está cansado de ouvir, fique em casa, se cuide, use máscara, porque a gente até fala assim que isolamento não é você ficar em casa com sua família, isolamento é você ficar sozinho num quarto de hospital. Isso é isolamento e ter o risco de infelizmente, piorar e a óbito sem o seu familiar te acompanhar. Isso sim é tristeza, isso é um isolamento de verdade. Então, você ficar em casa com seu familiar, você evitar aglomerações, evitar contatos com pessoas que não sejam do seu convívio familiar, do seu convívio dentro de casa, você está nada mais do que protegendo sua família, protegendo você. E isso não é isolamento, isso não é ruim, o pessoal tem que entender que vale a pena abrir mão de algumas coisas, vale a pena abrir mão de uma festa, abrir mão de uma viagem. Isso não vai fazer falta para você, o que vai fazer falta é seu familiar, que Deus o livre caso venha a sofrer com essa doença, né? Porque a gente sabe que tem muita recuperação, mas é uma doença que mata, infelizmente é uma doença que os números são alarmantes. Sim, os números são alarmantes e assustadores, e nós que estamos na linha de frente estamos sofrendo na pele, tanto quanto os familiares, cada perca, e estamos também sobrecarregados, cansados, tanto fisicamente, psicologicamente, com doença nova que a gente está aprendendo ainda, né, a tratar. A vacina está aí, está chegando, já está começando a chegar para todo mundo, então... Então, apenas esperar mais um pouco. Sim, vamos colaborar, a população tem que colaborar junto com o profissional de saúde.